Não me tenha por prepotente ou soberbo. Eu tenho uma palavra e se é da vontade do Senhor, que assim seja feito. Abra a Bíblia em Efésios 6, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura do versículo 10 até o versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou melhor do que vocês, não sou melhor do que nenhum. Sou apenas mais um pecador que o Senhor salvou, que o Senhor remiu. E louvo o Senhor por isso. É algo que queima dentro do meu coração, queima dentro da palavra do Senhor. O poder falar da palavra. E o apóstolo Paulo, ele fala que a gente deve pregar em tempo e em fora de tempo. A gente sempre temos que estar preparado. Eu sei que aqui tem muitos irmãos preparados. Às vezes, não me tenha por prepotente, não me tenha por soberbo, por eu ser melhor do que vocês, por vir aqui. É simplesmente queima no meu coração, arde no meu coração. E se eu não vim, é como que se eu não me sentisse bem. Efésios, capítulo 6. Eu vou estar fazendo a leitura do versículo 10 até o versículo 18. Amém? Hoje eu quero falar um pouco sobre as nossas lutas espirituais. E o quanto o Senhor pode nos fortalecer, o quanto o Senhor pode nos suprir com as armaduras dele, para que nós possamos estarmos firmes. A igreja tem sido atacada, nós somos atacados a todos o momento. E o Senhor não vê para você como um coitado, como um fraco, como um derrotado. Pelo contrário, essa palavra vai nos ensinar que Ele nos vê como lutadores, como soldados, pessoas prontas para combater esse bom combate. Amém? Eu vou estar fazendo a leitura, Efésios, capítulo 6, eu vou estar lendo do versículo 10 até o versículo 18, que diz assim a palavra: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Quando nós lemos o texto e quando nós abrimos o nosso coração para trazer uma palavra de Deus, já começa uma batalha. Já começa uma batalha na tua mente, já começa uma batalha no teu coração. Demônios se levantem para que você não venha compreender o Evangelho, para que esta palavra não venha descer no teu coração. Nós pregamos essa palavra porque nós acreditamos que ela tem o poder. É ela que restaura, é ela que liberta, é ela que transforma, é ela que traz o morto para a vida.
Então comece a orar nesse momento para que Ele tenha misericórdia e para que eu seja um instrumento em suas mãos e vocês possam sair daqui nesta noite alimentado. Senhor, mediante a Tua palavra nós oramos nessa noite, Senhor, e começamos essa luta e buscamos no Senhor esse revestimento de poder. Pai, que esta palavra venha nos munir, que esta palavra, Senhor, venha nos revestir, Pai, de cabisbaixos, de cristãos derrotados, Senhor, que nós possamos sairmos aqui nesta noite olhando para a Tua força, olhando para o Teu poder. Espírito Santo, eu lhe peço que enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, que enquanto eu estiver ensinando o Teu santo e poderoso Evangelho, cadeias sejam quebradas dentro dessa mente. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha limpar o nosso coração e a nossa mente. No nome do Senhor Jesus Cristo, que, Senhor, todo joelho há de se dobrar, que venha ser lançado por terra, Senhor, todo o espírito maligno, Senhor, tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, tudo aquilo que impeça da Tua palavra vir em nosso coração. Pai, repreenda pelo Teu poder, pela Tua grandeza, pela Tua misericórdia. Senhor, que a Tua palavra esteja presente em nosso coração, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por este momento. Agradecemos o Teu Espírito, Senhor. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por nos salvar. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar. A nossa vida é feita de lutas. Lutamos todos os dias. Quando acordamos cedo, já lutamos para irmos para o nosso trabalho, enfrentamos trânsito, enfrentamos a nossa fraqueza, enfrentamos muitas das vezes o cansaço, a insônia, a tristeza. Nós somos movidos por lutas físicas, lutas naturais. E hoje eu quero falar um pouco a respeito das lutas espirituais que nós enfrentamos. Lutas que aos nossos olhos nós não conseguimos enxergar. Nós somos o único povo, somos a única grupo de pessoas que nós já lutamos uma guerra, que essa guerra está vencida. O Senhor Jesus já venceu essa luta lá na cruz do Calvário, mas nós agimos como se fossem perdedores. Os cristãos são únicos que lutam uma guerra que já está vencida. Nós temos um inimigo. O nosso inimigo, ele não é só o nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, quando o apóstolo Paulo adverte a essa igreja, ele vai falar a respeito disso, a luta espiritual que todo cristão, que todo crente em Jesus Cristo passa. E volto a dizer, nós temos tomado uma mentalidade como que se nós fôssemos derrotados, como que se essa batalha já estivesse perdida. Mas eu volto a dizer, a igreja de Jesus Cristo, os cristãos lavados e remidos no Senhor Jesus, eles lutam uma batalha a qual o Senhor Jesus já venceu, mas nós nos comportamos como se estivéssemos perdendo a batalha. E o apóstolo Paulo, ele vai trazer esse problema a respeito desta igreja. Uma igreja que era entregue à idolatria, quando Paulo foi e pregou o evangelho e converteu esses cristãos. Ele vai tratar nesta carta a respeito de vários ensinos. É uma carta amplamente teológica, uma carta que traz muito ensinamento e muita instrução para aquela igreja e para nós também. É uma carta que vai falar sobre salvação, é uma carta que vai falar sobre libertação, o crente cheio do Espírito Santo, aquela pessoa que não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, que está morto nos seus delitos e nos seus pecados, e que através de Deus, mediante a Jesus Cristo, ela volta a nascer espiritualmente. Ela vai falar também que os cristãos, se o mundo espiritual maligno, ele opera nas regiões celestiais,
nós estamos acima desse poder, assentados com Cristo nas regiões celestiais. E eu tenho observado perante a minha vida, perante o meu devocional, perante a minha caminhada cristã, o quanto somos atacados, o quanto o inimigo tem tentado minar a nossa fé e tem tentado minar as nossas forças. E eu, olhando isso e reparando isso, eu senti o desejo de compartilhar essa palavra com vocês, porque quando eu olho para vocês, eu vejo pessoas a qual o Senhor Jesus se entregou e morreu por sua vida, e por você às vezes não resistir o dia mal, às vezes por você não entender o mundo espiritual, você tem se abatido, você tem se sentido tão fraca, você tem se sentido tão fraco. E o Senhor trouxe essa palavra muito forte ao meu coração, dizendo: fala aos meus filhos, fala às minhas filhas, que eu sou a fonte do poder. Por mais que se levante o inferno inteiro, eu tenho o poder para suprir os meus filhos. Ele trabalha na nossa mente. E quando eu falo ele, eu falo de Satanás, do diabo. E através do Novo Testamento o Senhor vai deixar isso bem claro, que nós estamos vivendo nessa constante luta. A luta daqueles que são salvos, a luta daqueles que buscam. Estamos trilhando um caminho em direção a Deus, e Ele a todo momento tenta nos desviar desse caminho. Esses pensamentos que você tem sentido, esse cansaço que você tem sentido, o Senhor está te falando nessa noite: comece a discernir o mundo espiritual. Comece a entender que você está sendo atacado, que você está sendo atacada, e que em Deus você tem o poder para lutar. Não se comporte como um fracassado, não se comporte como uma fracassada, porque nós temos a fonte de poder. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja. Ele fala logo no versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se o inimigo, ele opera, ele trabalha, ele tenta a todo momento batalhar e tirar a esperança, a fé do nosso coração, essa palavra, o que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja, ou seja, há uma fonte de poder, e o nosso Senhor, Ele tem o poder. O que o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja é: fortaleçam no Senhor, porque é o Senhor que tem o poder sobre toda a terra, é o Senhor que tem o poder sobre a igreja, é o Senhor que tem o poder sobre as nossas vidas. E o Senhor está te dizendo nesta noite: o que você precisa é fortalecer no meu poder, o que você precisa é olhar para mim, você precisa parar de ouvir os teus pensamentos, você precisa parar de ouvir aquelas pessoas que estão em tua volta e entender. São ataques, são lutas, e nós temos que compreendermos isso. Aquela pessoa que se levanta dentro do teu trabalho, aquela pessoa que se levanta dentro da sua família e por diversas e diversas vezes tenta tirar a tua bênção, te provoca, te humilha. Isso é uma influência maligna, e muitas das vezes nós levamos isso para o âmbito natural. Nós não discernimos a luta espiritual. E o quão é importante um cristão discernir o mundo espiritual, saber quem está conduzindo ele, se é o Espírito Santo que está conduzindo o pensamento dele, ou se é o maligno que está lhe atacando. E é isso que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja. Ele traz esse ensinamento a respeito do poder de Deus.
Nós temos um inimigo, sim, a igreja tem um inimigo. Ele se afastou de Deus, ele foi soberbo, ele foi expulso e ele vive para tentar nos afastar do Senhor. Mas nós também temos Deus, que é a fonte do poder, ele é a fonte da vida, ele é a fonte da salvação. E o Senhor está te dizendo nesta noite: ei, se revista do meu poder, se revista da minha autoridade. Os demônios não têm poder sobre a tua vida, os demônios não têm poder sobre a tua mente, os demônios não têm poder sobre a tua família. O Senhor sim tem todo o poder, e é o que Ele está falando nesta noite: se revista desse poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É a mesma situação. Todos os dias, se nós não estamos sendo atacados, alguma coisa está acontecendo errado com a nossa vida. Porque ele é o nosso arqui-adversário. O inimigo, ele vive para tentar nos afastar do Senhor. E o Senhor tocava muito ao meu coração. Ele trouxe muito essa frase no meu coração: nós, igreja, somos o único povo que lutamos uma guerra que já está vencida, mas se comportamos como perdedores. Não olhamos para Deus, não olhamos para o seu poder. E o inimigo, ele tem muitas ciladas, ele tem muitas estratégias. Há um problema que acontece na igreja: aqueles que valorizam demais o diabo e aqueles que desvalorizam demais. Nós, como os cristãos, temos que ser equilibrados. Temos que entender que é Ele no lugar dele, nós vivendo a nossa vida. Mas a partir do momento que Ele vier nos atacar, nós temos um Salvador. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Sabe quando ele fica na tua mente: você é pecadora, você acha que você vai conseguir vencer esse pecado, você acha que você vai conseguir vencer esta pessoa que tem maquinado o mal contra a tua vida, que tem maquinado coisas de ruim contra a tua família. Ele vive para trazer ciladas e nos tentar derrubar. E o apóstolo Paulo, ele queria deixar bem claro para aquela igreja: temos um inimigo e ele trabalha. Ele está a todo momento trabalhando para tentar destruir o nosso casamento. Ele está a todo momento lutando para tentar destruir o nosso psicológico. Quantas e quantas pessoas estão com os seus psicológicos totalmente atingidos pelo mundo espiritual? Não são todas, mas a maioria. O inimigo tem trabalhado em suas mentes. O inimigo tem pegado a pressão do mundo, a pressão por ter que conseguir, a pressão por ter que bater meta, a pressão por ter que ser perfeita, a pressão por ter que conseguir, e tem inflado a mente das pessoas e tem colocado um peso em cima da mente das pessoas. Mas eu quero te dizer nesta noite: se ele tem as suas estratégias, nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, é o momento de nós olharmos para o Senhor. É o momento de nós pararmos e refletirmos e vermos que não somos apenas coitadinhos que foram soltados diante de uma batalha sem qualquer ferramenta para se defender. Nós temos o Evangelho, nós temos a esperança que nós vivemos nesse mundo, mas um dia nós moraremos com o Senhor.
Senhor. O que o Senhor quer trazer nessa noite é um despertamento na tua vida. Para de se achar inferior, para de se achar que você está sozinha diante de uma batalha e o Senhor não está olhando para ti, o Senhor não está olhando para as tuas decepções, e o Senhor não está olhando para a tua aflição. Nós somos um povo que já lutamos uma guerra vencida, e volto a dizer, essa guerra foi vencida por Jesus Cristo. Nós aguardamos a redenção, lutamos, sofremos, passamos perseguição, a angústia vem em nosso coração, a aflição vem em nossa mente, mas nós temos que olhar para o Senhor Jesus, para que possais estar firmes, para resistir. Nós temos uma esperança. Se o inimigo ele tem as suas estratégias e ele tem paciência, uma coisa que eu aprendi, ele tem o tempo a seu favor. Não pense que eu me desviei de um dia para o outro. Levou o tempo, ele trabalhando. A culpa sempre foi minha, porque ele sempre vai usar os seus próprios sentimentos. Ele sempre vai usar uma pessoa. Muitas das vezes nós jogamos a culpa no demônio e temos a razão. Mas se tem uma pessoa que ele usa, é você e as pessoas que estão ao seu redor. Quando você deixa se abater pelos teus pensamentos, você já está se entregando. Uma coisa eu tenho aprendido: não me entregar aos meus pensamentos. Sabe quando aquela voz que vem na tua mente, você crê mesmo no Evangelho? Você acredita mesmo que Ele morreu na cruz? Você acredita mesmo que o Espírito Santo opera em nosso meio? Essas vozes que nós temos que silenciar, são essas vozes que nós temos que discernir e entender que estamos sendo atacados pelo maligno, estamos sendo atacados pelo mundo espiritual. É aí que nós temos que dizer para a nossa mente: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero pegar um exemplo para que a gente possa entender esse versículo, porque eles estão na esfera celestial, eles estão nos ares, é conhecido como os príncipes dos ares. E quando Daniel ele se inclinou a orar e pedir ao Senhor, o texto, a Bíblia vai nos relatar que foi enviado Gabriel para levar a mensagem para ele. Perceba a hierarquia e a organização que há no mundo espiritual. Porque esse texto vai falar que tem potestades, poderes, tem principados. E os príncipes das trevas deste século, eles são muito organizados, porque não são oniscientes. Eles não podem estar a todo lugar e em todo momento. É por isso que eles se organizam. Você já sentiu aquela sensação de você entrar dentro de um ambiente e você sentir uma angústia, você querer sair dali, você ter o seu coração totalmente fechado? É um ambiente onde o inimigo tem imperado. E quando Daniel começa a orar, esse anjo é enviado para trazer a mensagem a ele. Mas o texto vai nos relatar que ele foi impedido nos ares, que o texto vai falar que é o príncipe da Pérsia, mas tudo dá a nos entender que é um demônio que aprisionou Gabriel. Mas no final o Senhor envia Miguel, aquele que é o chefe, aquele que é o arque, aquele que comanda todo o exército celestial dos anjos. E Miguel batalha com aquele espírito e vence aquela batalha. Eu estou ilustrando isso para que você possa entender que há uma estrutura, eles são organizados. Nós não devemos brincar, nós não devemos ter essa imagem de que eu vou chutar na cabeça do cão, coisas que são inseridas na nossa mente que a Bíblia não ensina. A Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a olhar para Jesus e não termos medo, mas também deixar
ele no canto dele. A outra passagem muito interessante no livro de Judas, quando o Satanás ele contendia com Miguel para achar o corpo de Moisés, o próprio Miguel, ele fala que ele não ousou fazer repreensão na vida dele. Ele fala: o Senhor te repreenda. Então nós devemos sermos equilibrados, nós devemos ser sensatos e parar de olharmos para nós. E perceba que ele vai falar: nós não lutamos contra a carne e sangue. A nossa luta não está numa dimensão natural, a nossa luta não está numa dimensão física. A nossa luta, nós lutamos contra todo esse sistema organizado, mas nós lutamos com as ferramentas, com as armaduras que o Senhor nos dá. Eles são organizados, mas um anjo só venceu aquela batalha. Se eles são organizados, nós temos o Senhor que tem todo o poder, o Senhor que controla. Sabe por que você está passando por esse momento? Sabe por que o Senhor permita que Ele venha e traga aflição, traga angústia? Para nós nos amadurecermos, para nós olharmos para o Senhor e darmos glória para Ele, para em momento algum nós pensarmos: eu sou o centro. É por isso que o Senhor permita que muitas vezes a aflição venha sobre a sua vida. É por isso que o Senhor permita que muitas vezes Ele entra dentro das nossas vidas. Ele permitiu na vida de Jó. Não estou citando um exemplo da minha mente, um exemplo da Bíblia. Ele permite para que possamos aprender, para que possamos olhar para o Senhor, para que possamos orar ao Senhor, para que possamos ver que no Senhor há o poder. E Ele vai relatar essas armaduras. Não significa que eu vou pegar uma armadura literalmente e vou pôr sobre o meu corpo. Ele está falando de um modo simbólico. Ele está falando que através dessas armaduras eu devo comparar e aplicar na minha vida. Veja o versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E aqui eu quero começar a ministrar sobre a sua vida as armaduras que você vai trazer sobre a sua vida, e você vai estar firme, você vai lutar contra essas ciladas. A verdade. O inimigo, ele não pode com uma pessoa que vive na verdade. O inimigo, ele não pode avançar contra uma pessoa que só vive na verdade. Não é que nós não falhamos, mas a mentira, ela não pode ser um hábito na nossa vida. Uma forma mentirosa de viver, não é isso que o Senhor pede para as nossas vidas. E todas as vezes que eu ensino vocês, em momento algum eu me ponho com um padrão de santidade melhor do que vocês. Eu estou nessa mesma luta. Eu também estou lutando para viver a verdade. Nunca me tenha como prepotente ou como arrogante, como que se eu viesse aqui e despejasse em cima de vocês algo que eu não luto todos os dias. A verdade, o cinto era muito importante porque ele prendia, era onde ele prendia todas as outras armaduras do soldado. O inimigo, ele não pode ir com aquele cristão que entendeu que ele deve viver a verdade. Porque a palavra vai nos ensinar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não estou aqui para apontar os seus defeitos. Eu estou aqui para te dizer que você precisa dessa armadura, que você precisa desse instrumento, a verdade sobre a sua vida. Todas as vezes que nós agimos com mentira, o inimigo, ele encontra um espaço dentro do nosso coração. Ele continua na parte B, a couraça da justiça. A couraça é algo que se ponhava entre o peito e o estômago, aquilo que protegia os ataques. Uma maneira justa de viver, uma maneira correta de tentarmos vivermos sobre a justiça. Sabe, no teu trabalho, quando vem aquele momento que preenche esse recibo, faça essa nota, fala tal coisa para essa pessoa.
é uma maneira justa de se viver. O inimigo, ele sempre vai trabalhar através dos nossos erros. O inimigo, ele sempre vai trabalhar através do nosso pecado. Se tem alguém que dá legalidade para ele trabalhar em nossa vida, somos nós. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: se revistam com essa armadura, se revistam, estejam revestidos, porque o Senhor tem o poder, mas Ele tem o poder para aquele que vive com verdade, Ele tem o poder para aquele que vive com justiça. 15, e calçando os pés na preparação do Evangelho. Nós que somos cristãos, que lutamos essa luta, nós devemos estarmos prontos. O calçado fala daquilo que nos leva, que nos caminha. Um soldado, ele vestia esse sapato, para que ele pudesse percorrer longos percursos. E todo o percurso que nós temos que percorrer, nós temos que estar falando do Evangelho. Nós temos que estar pregando o Evangelho. É como eu penso muitas vezes. É como que se nós tivéssemos uma informação e sabendo que essa informação vai trazer vida para essa pessoa, que essa informação vai trazê-lo da morte para a vida, nós temos que estarmos com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho, levando o Evangelho de Jesus Cristo, dizendo, chegando com todo respeito, com toda humildade: você é um pecador e você precisa de Jesus Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso não estou me impondo melhor do que você, mas assim foi na minha vida e assim é na vida das pessoas. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. E como o inimigo tem atingido. Escudo era uma ferramenta de proteção que você se protegia. E a fé nos protege. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos. É acreditar no impossível. É dar um passo sem saber o caminho. E nós estamos sempre caminhando para um caminho estreito, porque nós sabemos quem está nesse caminho: o nosso Senhor Jesus Cristo. É a fé que vai tirar esses pensamentos da tua mente. É a fé que vai blindar a tua mente. É você acreditando no Senhor, é você acreditando em Deus. E através dessa fé que esses dados vão ser apagados, que você não vai ser atingida na tua mente. É a fé que é muito importante. Quando nós olhamos no relato da Bíblia, quantos e quantos homens ousaram e viveram pela fé. Davi não teria derrotado um gigante se ele não tivesse fé. Elias não teria orado ao Senhor e fogo descido do céu se ele não tivesse fé. Eliseu não ia curar aquele leproso se ele não tivesse fé. O Senhor Jesus Cristo operou muitos milagres e tudo foi pela fé. E é a fé que nos protege. É a fé no nosso Salvador que protege a nossa mente. É a fé no nosso Senhor Jesus Cristo que protege o nosso coração. É a fé nele. É a fé que ele acreditou. É a fé que ele morreu naquela cruz. É a fé que ele ressuscitou ao terceiro dia. Que ele está no céu e um dia virá buscar a sua igreja. É a fé nele. É através da fé dele que nós nos movemos. E o que o Senhor está dizendo nesta noite: use a tua fé como um escudo. Use a tua fé como um escudo. Acreditando no Senhor, acreditando na palavra. É a fé que vai tirar você dessa situação que você pensa que você é uma derrotada, você pensa que você é um derrotado, que você só se põe para baixo. É sua mente que está sendo atacada por essa seta. E o que o Senhor está te dizendo nesta noite: é momento de começar a acreditar. É momento de começar a acreditar que eu tenho o poder. E você vivendo uma vida em verdade, você vivendo uma vida justa, eu vou te revelar
revestir de todo o poder. Igreja, nós somos o único que nós olhamos para o céu e acreditamos que um dia nós iremos para lá. É o que o Senhor está falando nessa noite. Comece a acreditar que dentro daquele quarto há anjos. Comece a acreditar que mesmo que o inimigo sopre na tua mente, o Espírito Santo vai soprar no teu coração. A palavra nos diz que um justo viverá pela fé, e a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós nos movemos pela fé, nós acreditamos porque temos fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós acreditamos no dilúvio, nós acreditamos que do barro o Senhor formou o homem. É a fé que vai apagar esses dardos na tua mente. Você não consegue, você não vai bater essa meta, você não vai conseguir. E o inimigo tem usado pessoas para trazer a tristeza no teu coração. E não é contra esta pessoa que você deve lutar, mas quem está influenciando esta pessoa. Não deixe isso entrar no teu coração. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades. Vamos reverter a nossa mente. Vamos acreditar no Senhor, que nós estamos lutando uma batalha sim, mas essa batalha já está vencida. E que quando nós nos sentirmos fracos, quando nós nos sentirmos abatidos, nós vamos acreditar, nós vamos ter fé que Ele nos reveste de poder. Atos 2 vai falar de 120 pessoas que estavam dentro de um cenáculo, totalmente sem fé, totalmente sem esperança. E quando o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, homens cheios do poder de Deus começaram a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O que nos falta é nos revestirmos nesse poder. O que nos falta é termos intimidade com o Senhor. Quando a nossa mente estiver sendo atacada, nós acreditarmos que Ele nos reveste, e que não é essas setas, não são esses pensamentos que nos movem, mas sim o Espírito Santo que nos conduz, ao ponto de eles serem chicoteados e ficarem alegres por poderem estarem padecendo pelo Evangelho de Jesus Cristo. Igreja, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, e o nosso inimigo tem levantado todas as suas ferramentas contra a igreja, e nós não podemos ficar de cabeça para baixo, nós não podemos ficar pensando como derrotados. Nós temos que olhar para o Senhor, porque Ele é a fonte do nosso poder, é o Espírito Santo que conduz o nosso coração. Nós temos a fonte do poder, e Ele é Deus, é Ele que supre a nossa dificuldade. Aquele momento de tristeza, aquele momento de angústia, que você só quer dormir naquela noite, é o momento de você acreditar, é o momento de você olhar para o Senhor, é o momento de você olhar para aquela cruz e acreditarmos que sim, Ele tem poder, mas o Senhor tem todo o poder. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No Evangelho de Mateus vai nos relatar que quando o Senhor Jesus foi atacado, quando o inimigo foi tentá-lo, para que ele usasse do seu poder e não pudesse salvar a humanidade, porque em Filipenses 2, do 5 ao diante, vai nos falar que ele abriu mão da sua glória, ele se dispôs da sua glória e se tornou um de nós. E se ele usa os seus atributos, o seu poder naquele momento, ele não poderia nos redimir. E o inimigo atacou ele com a palavra: se tu és filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Mas sabe qual foi a ferramenta que o Senhor Jesus usou? A palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Eu acredito numa igreja fortalecida na palavra. Eu acredito numa igreja que está totalmente com a espada do Espírito, pronto para atacar com a palavra. É somente a palavra. A palavra é uma das armaduras de ataque e de defesa. A palavra de Deus que vai nos fortalecer. É a palavra de Deus que vai nos guiar. Eu peço que vocês se ponham de pé. Chega de ter esses pensamentos. Chega de pensar que o Senhor te soltou dentro de uma luta, como que se você estivesse sozinha, como que se você estivesse sozinho, e o Senhor tivesse te abandonado nessa batalha, e você estivesse só. O Senhor está contigo. O Espírito Santo está te guiando. Ele só quer te amadurecer. Ele só quer que através dessa luta isso possa render fruto para o reino dele e o nome dele seja glorificado. Eu não vim aqui para te dizer que a tua vida vai ser 1000 maravilhas. Vamos ser atacados sim, mas o que nós temos é a força do poder, é as armaduras espirituais que o Senhor nos deu. E use essas armaduras na sua vida. Não se entregue a esses momentos naturais. Não se entregue a esses pensamentos que têm batido sobre a tua mente. É o inimigo soprando na tua mente que você não tem força, que você não pode, que você não consegue. É o momento de usar o escudo da fé, igreja. É o momento de nós pegarmos a espada do Espírito, vestirmos o cinto da verdade, nos munirmos com a couraça da justiça e começarmos a lutarmos essa guerra como vencedores, como aqueles a qual o Senhor deu força e poder. A igreja não está derrotada, a igreja não está sendo vencida, pelo contrário, nós temos aquele que é vencedor. Estão de pé. Muitos foram abatidos no caminho. O Senhor sabe que você está sofrendo, o Senhor sabe quanta angústia há nesse coração, mas o Senhor está te dizendo nessa noite, é uma noite de se revestir de todo o poder de Deus. Salvação, discernimento, cuidado para meu coração, ela me leva em outra dimensão. Quantas vezes você tem falado, Senhor, eu não consigo, parece que Ele está dentro da minha mente, eu não consigo. O Senhor está te dizendo nessa noite, revista no meu poder, porque você vai ficar firme. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão, minha fé depositei no Senhor. Na batalha eu ganhei. Nós lutamos uma batalha que esta guerra já está vencida, e o Senhor Jesus Cristo venceu essa batalha. Igreja, é momento de lutarmos, é momento de tomarmos a armadura espiritual que o Senhor nos dá e nos revestirmos de todo o poder do Senhor. Se revista de toda a armadura do Senhor Jesus Cristo. Essa luta já está vencida, esta guerra o Senhor já venceu. Receba do poder dele nesta noite. Receba do poder dele para que você possa lutar dentro daquele quarto, dentro daquele trabalho. Com a mente protegida estou, segurando a espada na mão. Nós não estamos sozinhos nesta guerra. Na batalha eu ganhei. O Senhor não nos abandonou nessa luta. É Ele que nos reveste de todo o poder. Meu comigo é de campeão. Receba o poder do Senhor Jesus Cristo. O inimigo não vai ganhar essa batalha dentro da tua mente. O inimigo não vai ganhar essa batalha dentro do teu coração. Nós temos um general forte na batalha. É Ele que nos supre.
Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. Receba o poder dele. Coração, Dei os pés. na preparação. Eu já tenho em minhas mãos espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá. Contra a igreja que não mata de honra. Receba o poder do Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo nos revestindo. E na palavra vem minha fé. Te ama o Senhor. Você achou que você estava sozinha, né? Você achou que o Senhor tinha te abandonado. Tua armadura, O Senhor não abandona os seus. muita precisão. Irmã Lucélia, o Senhor não abandona, irmã Lucélia. O Senhor não deixa sozinha, irmã Lucélia. Te ama o Senhor. Te adorei. Busquei quando vi Efésios 6. Tua armadura usei. E com muita precisão. Defendi. E ataque. É a força do poder do Senhor. É através dessa força, é através do poder dele que nós nos movemos. E eu quero fazer um convite para você. Você está sozinho nessa batalha, porque você ainda não se entregou a Jesus Cristo. Nós sofremos, mas nós temos aquele que nos dá a força. E se você não aceitou o Senhor Jesus Cristo, e você quer entregar a sua vida a Ele, eu convido você a vir aqui na frente, para que você possa ter esse Salvador, para que dentro daquele quarto, Ele possa proteger a sua mente. Você que se afastou do Evangelho, você que tem lutado essa luta sozinho, o Senhor está te chamando hoje, nessa noite. O Senhor está te chamando. Não lute essa luta sozinha. Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor, e o quanto nós precisamos dessa força, meu Senhor. Perdoa os nossos momentos de fraqueza, Senhor. Senhor, que nós possamos olhar para Jesus Cristo. Nós temos um inimigo, Senhor, mas ele não tem 1/3 da força e do poder que o Senhor tem. Revista esta minha irmã, Senhor. Revista esse meu irmão, Pai. Dentro daquele quarto, Senhor, dentro daquele trabalho. Que o Teu Espírito, Senhor, venha suprir, Senhor. Perdoa os momentos de incredulidade. É porque somos tão fracos, Senhor, somos tão fracos. Que nós possamos sair daqui nesta noite revestido do Teu poder, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu poder. É nos dias maus que o Senhor nos toma pelas Tuas mãos. É nos dias de angústia que o Senhor nos fortalece. Muito obrigado, Senhor, por não nos abandonar, Senhor. Muito obrigado por nos cobrir debaixo das Tuas asas, meu Senhor. O que a Tua igreja pede nessa noite, Senhor, é o Teu poder. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. A igreja aplaude o Senhor Jesus Cristo.